Você já sentiu que sua vida estava parada? Não porque você não queria avançar, mas porque algo invisível parecia impedir cada passo. Há momentos em que o corpo está presente, mas a alma está cansada. Momentos em que carregamos pesos que ninguém vê. Culpa, fracassos, pecados antigos, medo do futuro. Feridas emocionais que nunca cicatrizaram. O Evangelho de hoje apresenta um homem paralítico. Ele não podia caminhar. Não podia chegar sozinho até Jesus. Mas a verdadeira pergunta deste Evangelho não é apenas sobre um homem doente. É sobre todos nós. Porque existem paralisias que não aparecem nos exames médicos. Paralisia espiritual, paralisia da fé, paralisia causada pelo desânimo. Enquanto uma multidão lotava a casa para ouvir Jesus, 4 amigos fizeram algo extraordinário. Eles não aceitaram o impossível. Subiram ao telhado, abriram um caminho e desceram o paralítico diante de Cristo. E então, acontece algo surpreendente. Antes de curar o corpo, Jesus cura o coração. Ele diz: Filho, teus pecados estão perdoados. Por quê? Por que Jesus perdoa antes de curar? O que esse gesto revela sobre o verdadeiro milagre? E o que essa passagem ensina sobre as áreas da nossa vida que permanecem bloqueadas até hoje? Fique comigo neste estudo bíblico profundo, porque talvez o maior milagre que você precisa não seja visível aos olhos, mas transformador para toda a sua vida. Vamos entrar agora no coração desta palavra. O Evangelho começa com Jesus retornando a Cafarnaum, cidade onde grande parte do seu ministério aconteceu. A notícia se espalha rapidamente. Jesus está em casa. E algo impressionante acontece. A multidão se reúne tão intensamente que não existe mais espaço sequer diante da porta. Fariseus, doutores da lei e pessoas comuns estão ali. Alguns querem aprender, outros querem observar. Alguns já começam a julgar. Mas do lado de fora, existe um homem que não consegue entrar. Um paralítico. Ele representa todos aqueles que desejam encontrar Deus, mas encontram obstáculos no caminho. Talvez hoje alguém esteja vivendo isso. Quer rezar, mas não consegue. Quer mudar de vida, mas sente-se preso. Quer aproximar-se de Deus, mas carrega vergonha ou culpa. O detalhe mais bonito desta passagem é que o paralítico não chega sozinho. 4 homens o carregam. Eles são o símbolo da igreja verdadeira. Porque ninguém chega até Jesus totalmente sozinho. Sempre existe alguém que intercede, que reza, que sustenta, que acredita, quando nós já perdemos a esperança. Enquanto a multidão bloqueia a entrada, esses homens fazem algo ousado. Sobem ao telhado, removem as telhas e descem o amigo diante de Jesus. Imagine o silêncio naquele momento. Todos olham. Todos esperam. E então o Evangelho diz algo extraordinário. Vendo a fé deles. Não apenas a fé do paralítico, a fé dos amigos. Isso revela uma verdade profunda da espiritualidade cristã. A fé comunitária tem poder. A oração de alguém pode abrir caminhos para outro. Quantas vezes somos salvos pela oração de uma mãe, de um amigo, de um sacerdote, de alguém que nunca desistiu de nós? Mas o gesto de Jesus surpreende a todos. Ele não diz, levanta-te. Ele diz, filho, teus pecados estão perdoados. Aqui está o centro do Evangelho. Para Jesus,
A maior doença não é física, é espiritual. Na mentalidade judaica da época, muitos acreditavam que o sofrimento era consequência direta do pecado. Jesus não confirma essa lógica simplista, mas revela algo maior. O coração humano precisa ser restaurado antes que a vida inteira seja transformada. O perdão vem antes do milagre, porque o pecado paralisa mais profundamente do que qualquer doença. O pecado prende a alma no passado, rouba a esperança, cria distância entre o homem e Deus. Quando Jesus oferece o perdão, ele devolve identidade ao homem. Ele o chama de filho. Antes de ser curado, ele é amado. Os escribas começam a pensar: quem pode perdoar pecados senão Deus? E sem que ninguém fale em voz alta, Jesus conhece seus pensamentos. Aqui o Evangelho revela outra verdade essencial. Cristo não cura apenas o corpo. Ele lê o coração humano. Então Jesus faz uma pergunta decisiva. O que é mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Para provar que possui autoridade divina, ele ordena: levanta-te, toma tua maca e vai para casa. O homem se levanta imediatamente. Aquele que entrou carregado sai caminhando. Aquele que era peso torna-se testemunho. E toda a multidão glorifica a Deus. Este milagre não é apenas uma cura física. É a revelação de quem Jesus realmente é. Não apenas mestre, não apenas profeta, mas o próprio Deus que restaura o ser humano por inteiro. Este Evangelho não é apenas a história de um milagre antigo. Ele é um espelho da nossa própria vida espiritual. Porque, de uma forma ou de outra, todos nós já fomos aquele paralítico. Talvez não fisicamente, mas interiormente. Quantas pessoas vivem hoje paralisadas por dentro? Paralisadas pelo medo de recomeçar. Paralisadas por um pecado repetido. Paralisadas por feridas emocionais que nunca foram entregues a Deus. O primeiro ensinamento deste Evangelho é claro. Reconhecer que precisamos ser levados até Jesus. O paralítico não tinha forças para chegar sozinho. E isso não foi vergonha para ele. Na vida espiritual, o orgulho é uma das maiores paralisias. Muitas vezes pensamos: eu resolvo sozinho. Não preciso pedir ajuda. Deus já deve estar cansado de mim. Mas a cura começa quando aceitamos ser ajudados. Talvez Deus esteja usando pessoas ao seu redor exatamente agora. Um amigo que insiste em você. Uma mensagem que toca seu coração. Uma missa que você quase não quis assistir. Esses são os 4 amigos da sua história. O segundo ensinamento é poderoso. A fé verdadeira encontra caminhos quando as portas estão fechadas. A multidão bloqueava a entrada. Humanamente falando, era impossível. Mas aqueles homens não desistiram. Eles subiram. Abriram o teto. Criaram um caminho onde ninguém via solução. Quantas vezes desistimos cedo demais da nossa vida espiritual? Rezamos alguns dias, não vemos resultado imediato e abandonamos. A fé cristã não é emoção passageira. É perseverança. Milagres começam quando alguém decide não parar no primeiro obstáculo. O terceiro ensinamento talvez seja o mais profundo. Jesus cura primeiro aquilo que ninguém vê.
Todos esperavam uma cura física. Jesus oferece perdão. E isso revela algo essencial. Muitas vezes, pedimos a Deus mudanças externas, enquanto Ele deseja transformar nossa raiz interior. Queremos que Deus mude situações. Deus quer mudar o coração. Porque um coração curado suporta qualquer tempestade. O perdão dos pecados não é apenas um detalhe religioso. Ele é a libertação real. Quantas pessoas carregam culpa por anos, revivendo erros antigos, acreditando que não merecem recomeçar? Jesus olha para o paralítico e diz: Filho, essa palavra muda tudo. Antes de qualquer mérito, antes de qualquer prova, antes da cura, existe amor. Você não é definido pelo seu passado. Você não é definido pelos seus erros. Você é filho amado de Deus. O quarto ensinamento é transformador. Levantar-se exige decisão pessoal. Jesus perdoa. Jesus cura. Mas o homem precisa se levantar. A graça de Deus inicia o milagre, mas a resposta humana completa o caminho. Existem pessoas que recebem graça, mas continuam deitadas espiritualmente. Continuam presas ao desânimo, ao medo, à acomodação. Jesus hoje também diz: levanta-te. Levanta da culpa, levanta da tristeza espiritual, levanta da fé adormecida. E há um último detalhe emocionante. Jesus manda o homem voltar para casa. Por quê? Porque o verdadeiro milagre não termina no templo. Ele continua na vida cotidiana. A cura cristã não nos afasta da realidade. Ela nos envia de volta ao mundo como testemunhas. O paralítico sai carregando aquilo que antes o carregava. Essa é a imagem da transformação cristã. Aquilo que era vergonha torna-se testemunho. Aquilo que era dor torna-se missão. E talvez hoje Jesus esteja fazendo o mesmo com você. Chegamos ao final deste evangelho, mas talvez este seja o verdadeiro começo da sua caminhada espiritual. O paralítico entrou naquela casa sendo carregado por outros. Saiu, caminhando por si mesmo. Esse é o milagre de Jesus. Ele não apenas resolve um problema momentâneo. Ele devolve dignidade, identidade e esperança. Talvez hoje você tenha percebido que existe algo dentro de você que precisa de cura. Não necessariamente uma doença física, mas uma área da sua vida que parece parada há muito tempo. Uma fé enfraquecida, uma oração esquecida, um coração cansado de lutar sozinho. A mensagem deste evangelho é clara. Jesus continua perdoando, curando e levantando pessoas todos os dias. E talvez o próximo milagre que Deus deseja realizar seja em você. Reserve agora alguns segundos. Respire profundamente e repita no silêncio do seu coração: Senhor Jesus, levanta-me novamente. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Seu testemunho pode fortalecer alguém que está assistindo em silêncio neste momento. Inscreva-se no canal para continuar esta jornada de fé conosco. Aqui, cada vídeo é um encontro com a palavra viva de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Porque quando uma pessoa se levanta pela fé, muitas outras encontram coragem para recomeçar. Que Jesus cure aquilo que ninguém vê,
fortaleça sua fé e conduza sua vida à verdadeira paz. Amém.